Nós estamos, como todos sabem, dentro do período de 40 dias de jejum e oração. E o tema nosso é jejuando para estar com o noivo. E o subtema que queremos trazer hoje é pais precisam aprender a ensinar os seus filhos a obediência pela fé. Em Marcos 2, 19 e 20, que é o nosso texto básico dos 40 dias, nós lemos assim: Jesus foi inquirido acerca do porquê dos seus discípulos não jejuarem. E ele respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Para você jejuar, você precisa exercer fé. Assim como para orar, você precisa exercer fé. Jesus não estaria mais com os discípulos fisicamente falando. Para que eles pudessem estar com Jesus, e Jesus estaria presente na vida deles, ele disse: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas para que eles pudessem ter comunhão com Jesus, Jesus disse que quando ele não estivesse aqui mais, eles iam jejuar para ter esse relacionamento mais íntimo, mais significativo com ele. Eu sei que muitos podem perguntar: mas é necessário o jejum? Eu não vou dizer que é necessário. Eu sinto necessidade de jejuar. E jejuo por necessidade. Você, quando está de barriga cheia, eu não sei de você, eu não tenho a mínima vontade de orar. Você, quando está bem alimentado, você se sente satisfeito. E você tem uma sensação de que você está bem. E quando eu falo estar bem, é no sentido de estar, não, está tudo bem. Tá. Quando eu não sei de você, depois do almoço eu preciso tirar uma soneca. Nem sempre eu consigo. Se eu estiver preocupado que eu tenho que fazer alguma coisa, essa semana foram poucas as vezes que eu consegui dormir 15 minutos depois da refeição, porque se eu tiver algo para fazer, eu falo: eu vou deitar, vou dormir 30 minutos. Mas de repente eu acordo e eu luto muito com ansiedade. E eu só sossego quando eu faço o que eu tenho que fazer. E peço sempre que Deus me livre da ansiedade. Mas o que eu quero dizer é que quando eu falei da necessidade que eu tenho de dormir, eu não sei, eu me sinto pesado. Após a refeição eu me sinto pesado, sinto lerdo, sinto vontade de deitar.
Não sei se é para idade ou não, mas... E nem sei se aprendi com meu pai, porque meu pai fazia isso sempre. Isso era uma rotina sempre. Ele tinha que tirar um cochilo depois do almoço. Mas eu sinto essa necessidade. E quando eu faço isso, eu me sinto muito melhor depois. Então eu prefiro buscar a Deus quando eu estou de estômago vazio. Eu creio que a minha conexão com Ele se torna mais fácil, eu fico mais sensível, minha mente não está ocupada em fazer a digestão dos alimentos e o sangue que poderia ser usado na digestão dos alimentos é concentrado na minha mente. E eu creio que eu tenho mais oxigenação do cérebro para poder estar sensível àquilo que ele quer falar durante a oração, durante a leitura da palavra. E nós ouvimos o Senhor quando lemos a palavra. E ouvimos o Senhor também quando estamos orando. Deus fala comigo muito durante o tempo em que eu leio a palavra, mas fala comigo também muito quando eu estou orando. É claro que você não pode fazer isso por fazer. Ficar sem comer não vai resolver nada. Não vai te colocar em contato com o Senhor. Eu quero dizer para você que se eu ficar sem comer e começar a fazer outras coisas, bate uma fome que sai de baixo. Mas se eu estiver lendo a Bíblia, orando, eu não sinto fome. Tenho que confessar que algumas vezes eu sinto fraqueza. Eu tomo café, e tomo café sem açúcar. Aprendi isso com a Ana Bia e aprendi a apreciar o sabor do café. Mas eu tomo não é porque eu gosto do café, eu gosto também. Aprendi a gostar com ela, porque eu não gostava de café. Mas eu não tomo café porque eu gosto. Gosto sim, repito, mas não por isso, mas para ficar mais acordado e mais atento, e é um artifício que eu uso para me manter mais aceso, mais atento. Você deve perceber que quando você lê a Bíblia, às vezes você tem sono. Quando você ora, às vezes você também tem sono. Só que esse sono é resultado da sua carne se levantar contra a oração, contra a leitura da palavra, para não dizer que existe um outro elemento que tem interesse em que você não ore. E ele também age de várias formas, tirando você, levando sua mente para outro lugar e trazendo sonolência. Também ele age, a sua carne age. A sua carne não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de vir à igreja, não gosta de levantar cedo. Você é capaz de levantar cedo para ir em qualquer outro lugar. Se vai ter um passeio, então, garanto que você vai madrugar. Mas para vir à igreja sempre, hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor. Olha, não estava no script não, e nem está. Mas eu quero ler um texto que eu gosto muito com relação a isso. Está em
Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Eu não quero que você entenda esse texto que eu vou ler como muitos entendem. Eu falei aqui na Escola Bíblica Dominical hoje que Jesus foi acusado de violar o sábado por fazer o bem no sábado. Ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do sábado. Mas a palavra sábado significa descanso. E é um princípio que eu e você devemos considerar. Mas para que existe esse dia de descanso? E desde o início da igreja, a igreja se reunia, muitas vezes, os judeus se reuniam no sábado para participarem do sabate. Mas os cristãos se reuniam muitas vezes no domingo. Nós temos celebração da ceia do Senhor no primeiro dia da semana. Bom, não quero entrar em detalhes, mas eu quero mostrar aqui o princípio do descanso. Para que é o descanso? Versículo 13 diz assim, fala sobre o jejum, o capítulo todo. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado. Agora veja que diz, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado o meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, ou seja, bobagem, jogando palavra fora, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Bem, o que eu quis dizer é que quando Deus planejou o sábado, o dia de descanso, foi para você estar com Ele. O verso que eu li primeiro diz assim, 13: se deixar de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra. Tem outra versão de se você se deleitar no meu santo dia. Deleitar em quem? Nele. Então, o propósito é que fosse um dia para você estar com o Senhor. O Novo Testamento diz que há quem considere o sábado um dia especial, e diz também que quem considera todos os dias do Senhor. Então, nós não guardamos o sábado como guardam os adventistas, os sabatistas, mas guardamos o domingo, não como forma de legalismo, mas como um meio para que nós possamos estar aqui juntos, nos deleitarmos no Senhor, nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele. E é isso que Deus deseja, que nós estejamos com Ele. E quando Ele instituiu esse dia de descanso, no contexto do Velho Testamento,
Ele queria que tudo parasse e as pessoas tivessem um dia para ficar com Ele, para estar com Ele, para buscá-lo. E eu repito, não como legalismo, não como uma coisa como os judeus faziam muitas vezes no tempo de Jesus, mas como algo, uma oportunidade de você estar com o Senhor. E o domingo, para nós, crentes em Jesus, é um dia para você estar com Ele. Nós podemos estar aqui para orar, para aprender mais da palavra de Deus, para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus e fazê-lo em espírito e em verdade. Deixa eu voltar aqui, pegar o fio da meada. Então, para que os discípulos de Jesus pudessem estar com Jesus de forma, mesmo não vendo, eles precisavam exercer fé. Fé de que vale a pena. Fé de que compensa. Para eles estarem assim, tanto para orar quanto para jejuar. Por isso que Jesus disse no verso 20, Marcos 2:20, no entanto virão dias em que o noivo lhes será tirado, então naquele dia eles vão jejuar. No domingo passado nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, por que buscar o Senhor? Como buscar o Senhor? Pela fé. É preciso que você creia que vale a pena. Você não pense que eu não sou tentado, como disse na semana passada, olha, o tempo todo é como se eu fosse assediado por pensamentos. Olha, você está perdendo tempo. Tem tanta coisa para fazer, você tem isso, você tem aquilo outro. E a minha tendência é agir como Marta. E agir fazendo coisas, e mesmo que sejam as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Mas, pela graça de Deus, eu peço a Ele mesmo que me ajude. E Ele tem me ajudado a perseverar em oração, porque a tentação é muito grande para não orar, para não jejuar. Hebreus 11, de 1 a 8, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível é existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Por que Abel foi aceito? Porque as suas ofertas foram aceitas? Porque foram feitas em obediência. E por que ele obedeceu? Como ele pôde obedecer? Pela fé. O texto diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Caim também ofereceu. Mas não foi pela fé, porque não foi de acordo com o que Deus havia dito.
no verso 5 diz, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Logo depois de sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que recompensa os que o buscam. Então, por que Enoque? O texto diz 2 vezes, aliás, não é aqui, em Gênesis, capítulo, acho que é 5, diz que Enoque andou com Deus, andava com Deus. Isso é dito 2 vezes no texto de Hebreus, capítulo 5, se não me falha a memória. Se eu estiver enganado, alguém pode levantar e falar. Porque eu não estou com convicção que foi o 5 não, mas eu acho que foi ali que fala sobre isso. E então, como é que ele fez isso? Por que ele andava com Deus? Porque ele achava que valia a pena andar com Deus. Para andar com Deus, você tem que falar com Deus. Você tem que buscar a Deus. Não há como andar com Deus sem buscar a Deus. Andar com alguém significa caminhar com essa pessoa, significa ouvir dessa pessoa, significa falar com essa pessoa e ser afetado, influenciado por essa pessoa. Depois, ele cita Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, não há como exercer fé sem obediência. Agora, se eu e você, para exercermos fé, precisamos obedecer, nós precisamos estar com Deus. Como? Pela palavra, sabendo o que Deus quer que eu e você façamos. Nós precisamos estar com Deus em oração. Então, a obediência pela fé é algo que eu e você precisamos aprender. Ninguém nasce obediente. Deus deu liberdade ao ser. E eu quero dizer para você que Jesus, quando veio a esse mundo, não nasceu obediente. Guarde isso aí. Guarde isso aí. A Bíblia diz... Não precisa guardar, não, eu vou falar logo. A Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência, como foi? Pelas coisas que sofreu. Quer dizer que algum dia ele foi desobediente? Não. Mas ele foi obediente, alguém disse hoje na escola bíblica, até quando? Foi obediente até a morte. Então, ele foi obediente até na morte. Então, a ponto de obedecer até morrer. Até enfrentar a morte em obediência à vontade do Pai. Então, vamos lá. Deus deu liberdade ao ser humano para que este desfrutasse da sua criação e dominasse sobre ela. Gênesis 1:28, e Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas, depois de dar à terra, o domínio da terra ao homem, ao ser humano, Deus deu uma ordem ao ser humano, revelando assim o seu senhorio. Cabia ao ser humano aceitar o seu governo, a sua autoridade e obedecer. Mas não seria algo imposto, seria algo que o ser humano tinha que escolher. E teve a oportunidade de escolher. Por isso o Senhor ordenou ao homem, Gênesis 2, 16, 17, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, ele tinha escolha.
A obediência requerida tinha o propósito de abençoar o ser humano. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas o ser humano, o homem e a sua mulher escolheram uma vida independente que lhes foi proposta. Então, veja, Deus falou uma coisa, mas uma outra voz se levantou, e essa voz sempre se levanta contra a vontade de Deus. E como eu vou poder distingui-la, a menos que eu me atenha às Escrituras? Então, o homem optou por viver uma vida de independência em relação a Deus. Um dos argumentos do diabo naquela ocasião, Gênesis 3, 5, 6, foi porque Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Uma enganação tremenda. Era verdade? Era parte da verdade, mas não no sentido que ele quis fazer com que o homem pensasse que seria. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, o pecado nunca é algo feio. Tem uma boa aparência, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido, e o boboca comeu. Pois bem, então o homem escolheu, o ser humano escolheu, a mulher escolheu, o marido dela escolheu fazer a vontade, ouvir uma outra voz que não fosse a voz de Deus. Gênesis 4,16 relata também a escolha que Caim fez. Caim ficou irado quando Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a sua, nem ele nem a sua oferta. O Senhor veio e falou com ele: olha, por que você está com semblante turbado? Isso é a minha linguagem. Porque você, algumas versões, porque descaiu o seu semblante. E o Senhor disse: se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Porém, se você proceder mal, é certo. E eu tenho que ir lá. Gênesis 4. Acho que é lá pelo 8. Vamos ver se é isso mesmo. Não, antes do 8. Vamos ver o que diz aqui na NA. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irado, irritado, e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. É interessante que parece que até essa altura ele estava só irritado. A Bíblia diz: não deis lugar à ira, não fique irado, e não se deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Então, eu vejo aqui vejo uma referência a esse episódio bem claro. Parece que Caim estava irritado, estava com raiva do irmão, mas ainda isso estava dentro dele. Isso podia ser mudado.
todo pecado começa na mente. Depois, se você der espaço a largar esse pensamento, ele vai acabar se tornando uma realidade. Por isso que o Senhor disse, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, você também pode ser aceito. Faça o que é certo. E o que era certo é fazer como Abel fez, em obediência. Ele fez o que achou que era melhor. Tem muita gente fazendo o que acha que é bom, que vai ser legal, mas não é a vontade de Deus. Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Nós temos que saber sempre que a nossa carne vai ser contra a vontade de Deus expressa na sua palavra. E Caim escolheu sair da presença de Deus. O verso 16 do capítulo 4 de Gênesis diz assim, bom, os irmãos sabem que ele foi lá, saiu, levou o irmão para o campo e matou o irmão lá. Mas o verso 16 diz assim, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste de Éden. Esse se retirou não significa que o Senhor, como muitas vezes apareceu a homens de Deus, falou com eles, depois o Senhor se retirou. Não, aqui foi Caim que se retirou. Deus estava falando com ele e ele não deu ouvidos à voz de Deus e saiu. Com quem diz, não estou contigo, não quero, não estou afim. É uma escolha. Ao escolher viver a sua independência de Deus, o homem escolheu a morte. Romanos 5,12 diz, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E Romanos 6,23a diz, porque o salário do pecado é a morte. Morte física, no final, e morte espiritual quando pecamos e por causa do pecado que existe no ser humano. E é por isso que Jesus veio, para receber essa punição em nosso lugar, para que nós ficássemos livres dela. Não obstante, Deus não desistiu do seu propósito de ensinar-nos a obediência. Para tanto, ele chamou Abraão e lhe deu uma promessa. Gênesis 12, 2 e o verso seguinte, a segunda parte. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha o verso seguinte, por favor. Ou não tem aí? Tem ou não? Então, farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Em você serão benditas todas as nações. Sim, o chamado de Abraão está no capítulo 12, sim, mas um pouco antes. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Né? Foi a promessa que o Senhor fez a Abraão. Farei de você uma grande nação e eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. O que Abraão fez? Abraão obedeceu. O texto de Hebreus que nós lemos anteriormente, Hebreus capítulo 11, verso 7, diz, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ir. Deus não deu
o mapa da mina para ele, olha, só vai. Então era necessário que ele obedecesse, e ele obedeceu. Abraão recebeu a missão de ensinar aos filhos a obediência. Gênesis 18, 19, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então, olha, ele prometeu e pediu e disse que era necessário que ele fizesse o que o Senhor estava ordenando para que a bênção de Abraão pudesse se cumprir. A bênção dada a ele pudesse se cumprir. Abraão recebeu essa missão, foi provado e aprovado no teste da obediência, quando Deus pediu o seu filho Isaque. Então, depois de ter a coragem de dar o seu único filho, o texto diz em Gênesis 15, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Perdão, irmãos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Deus precisava de um homem fiel para que através dele pudesse cumprir o seu propósito, que culminaria com o nascimento de Jesus, que é descendente de Abraão na carne. 440 anos depois, 4 séculos depois, sua descendência veio a ser, deixa eu ver a hora aqui, tá. 440 anos depois, sua descendência veio a ser um povo numeroso, que recebeu como mandamento a obediência. Deuteronômio 6, para não citar outros textos, mas esse texto diz assim, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês e os seus filhos e os filhos de seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem. Veja, para que tudo lhes corra bem. E vocês muitos se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, prometeu. Escute, Israel. O Senhor, aí vem o primeiro mandamento. Escute, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Aqui está o princípio da sabedoria. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame
Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. De toda a sua alma e com toda a sua força. É só isso. É só isso. É amar a Deus com todo o seu ser. É dar a Ele prioridade. Dar a Ele o primeiro lugar. É estar com Ele, é viver com Ele, é andar com Ele de maneira prática. A descendência de Abraão recebeu também o mandamento de ensinar aos seus filhos a obediência. Deuteronômio 6 ainda, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Para que o pai possa ensinar a obediência aos filhos, é preciso que essa palavra esteja no coração. E vai requerer dele obediência. O pai não pode ensinar a obediência aos filhos se o pai não é obediente. Se o pai faz trapaça, mente, é paquerador, gosta de pornografia, se o pai faz aquilo que teme a Deus e ama a Deus, não deve fazer. Eu não disse que você não seria tentado. Não é tentado. A palavra do pastor Barbosa, pastor Fernando Barbosa, José Fernando Barbosa, missionário da Jami, lá no Peru. Ele falou hoje, no início do culto, no vídeo que nós vimos, sobre tentação, e não há homem que não seja tentado. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Muitas vezes você pode falhar, mas se falhar com seu filho, tenha coragem de pedir perdão para ele. Olha, me perdoa porque eu fiz o que não devia fazer. Me perdoa. Não é isso que o Senhor ensina que eu devo fazer. Ensinar para o filho que o pecado tem consequência. E que muitas vezes o pai vive as consequências, ou viveu as consequências do pecado cometido em alguma ocasião. Mas é por isso que eu e você devemos buscar a Deus, para que não pequemos, ainda que o homem seja pecador. E para isso a gente precisa orar. Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela é fraca para obedecer. Embora o espírito queira obedecer, a carne não está a fim de obedecer. Então essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando é isso? É o tempo todo? É o assunto seu principal na sua relação com os filhos? É sobre isso que você deve falar. Agora, se você não fala, se você não lê a Bíblia, se o filho não vê você orando, você não tem nenhuma autoridade para falar com ele, para fazer o que você não está fazendo. Filhos aprendem pelos que eles veem, e não somente pelo que eles ouvem. As palavras têm que ter coerência com o exemplo. Então, por sua vez,
os filhos receberam o mandamento de obedecer aos seus pais. Deuteronômio 5,16. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento não é só do Velho Testamento, ele é repetido no Novo. Aliás, muitos mandamentos, inclusive o que Jesus ensinou. Olha, Jesus citou o Velho Testamento o tempo todo. E quando indagado sobre qual seria o maior dos mandamentos, ele citou Deuteronômio 6, 5 e 6. 4 e 5. E também citou um texto de Levítico 19, eu não me lembro qual é o verso, mas que fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ele disse que não há mandamento maior do que estes. Mas o que aconteceu? Todavia a descendência de Abraão não foi obediente, como foi ele, o patriarca. Por isso, muitas vezes, ela colheu o fruto amargo da desobediência, recuando diante dos desafios. Salmo 78 diz assim, versos 9 e 10. Os filhos de Efraim. Quem foi Efraim? Efraim foi um dos descendentes de José. José teve 2 filhos. Um se chamava Manassés e o outro Efraim. Efraim foi o... Bom, eu já nem sei mais quem foi o primogênito, mas eu sei que houve uma inversão na hora da bênção. Mas os filhos de Efraim, embora armados com arcos, preparados para a guerra, bateram em retirada no dia do combate. Agora, o verso 10 explica, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Foi uma escolha que eles fizeram e colheram o fruto disso. No livro de Juízes, capítulo 2, versos de 1 a 3, nessa ocasião, Josué já tinha morrido. E o texto diz, o anjo do Senhor foi a Gilgal, a Boquim, e disse, eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a seus pais, e disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra, pelo contrário, derrube os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha, uma arapuca, um alçapão para vocês. Em Juízes 2, 10 a 19, diz assim, toda aquela geração morreu. A geração que foi liderada por Josué, depois da morte de Moisés, e que conheceu o Senhor e participou de tudo que Deus fez no deserto, e parece que os pais não contaram para os seus filhos os feitos do Senhor. E diz o texto, toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, veja o que diz, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Por quê? Porque os pais não ensinaram seus filhos. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira.
porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. O povo, mas eles não obedeceram ao seu juízo, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então vejam como é que a coisa acontecia. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Eles clamavam a Deus quando estavam gemendo, sofrendo, sendo perseguidos. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Isso sucedeu vez após vez, e o livro de Juízes relata isso muitas vezes. Saul, depois de ser feito rei, desobedeceu e foi rejeitado. Por isso Davi foi escolhido rei, como rei no seu lugar. E 1 Samuel 13, 14 diz assim: então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura. Veja, por que ele cometeu loucura? Não guardando o mandamento que o Senhor teu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O que o Senhor ordena a mim e a vocês está na sua palavra. Por isso devemos nos ater a ela. Asaf pertencia à tribo de Levi. Ele foi um dos principais músicos da casa do Senhor durante o tempo em que Davi reinou sobre Israel. Sua família continuou no serviço de louvor durante séculos, até a época de Esdras. E Asaf escreveu sobre a importância dos pais ensinarem a obediência aos seus filhos. Está registrado no Salmo 78, e eu reservei aqui 8 versos. Meu povo, escute a minha lei. Ele está profetizando. Meu povo, escute a minha lei. Dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os contassem a seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, concluindo, os pais devem aprender a lição de obediência, a lição da obediência, ou a lição de obediência que eles devem a Deus. Os pais devem ensinar aos filhos, a seus filhos, a obediência que devem a Deus e aos próprios pais. Então vejam, primeiro o pai precisa aprender a lição da obediência. Depois ele deve ensinar os seus filhos a obediência que devem a Deus e aos próprios pais deles, né? Os pais devem ensinar os seus filhos que eles, os pais, não têm autoridade em si mesmos. Muitas vezes a autoridade dos pais é questionada. Quando Deus manda que os filhos obedeçam aos seus pais, não é a autoridade do pai, é a autoridade de Deus nos pais. Então o filho não está obedecendo à autoridade do pai. O pai é falho, comete erros e não é perfeito, mas ele representa a autoridade de Deus. E eu vou obedecer meu pai mesmo que ele mande eu fazer uma coisa errada? Não. Você tem que ser submisso a ele, mas você não pode obedecê-lo se o que ele manda você fazer contraria a palavra de Deus. Mas você não vai dizer, eu não vou te obedecer, porque você não tem moral para isso. Isso aí é rebeldia. Você está falando mal de uma autoridade que Deus colocou sobre você e não cabe a você julgá-lo. Quem vai julgar o pai é Deus. Você simplesmente pode dizer, meu pai, eu quero muito, eu respeito a sua autoridade, o seu governo, mas eu não tenho como fazer o que você está me pedindo. Eu não consigo fazer isso, porque a minha consciência para com Deus não permite que eu faça isso. Não permite que eu pratique o mal. Isso é submissão, isso é obediência à palavra de Deus e não é desobediência a Deus. Então, os pais devem ensinar aos seus filhos que eles, os pais, não têm autoridade em si mesmos, mas receberam essa autoridade de Deus. Por isso que Efésios 6:4 diz, e vocês pais, não provoquem a ira a seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é a missão dos pais. Então, os pais representam a Deus diante dos filhos e é a Deus que eles vão prestar contas. O pai deve ensinar os filhos a obedecerem à mãe deles.
Bom, quem tem filho pequeno sabe disso, né? Muitas vezes o filho, ele sabe como driblar um e outro. Ele sabe, os filhos sabem, às vezes, manipular os pais. Eles vão pedir àqueles que, às vezes, permitem eles fazerem, né? Certas coisas. Então, tem que haver um acordo entre marido e mulher, para que um não desminta e não desfaça o que o outro fez. Então, a esposa deve acordar com o marido como vai ser a criação dos filhos. E eles devem fazer em conjunto. O que um fizer, o outro tem que dar apoio. E um não pode contrariar o outro, porque senão um desmoraliza o outro. A criança precisa de amor e uma direção firme dos pais, tanto do pai como da mãe. Então, o pai deve ensinar os filhos a obedecerem à mãe deles, e a mãe deles deve ensinar os filhos a obedecerem o pai. Os pais devem ensinar seus filhos a obedecerem seus professores na escola e na igreja. E eu sei que os professores, sei pela Eunice, cadê ela? Está aí? Está lá em cima. E eu não sei se a Letícia tem vivido isso. Aluno, você não tem aluno desse tamanho não, né? Mas ela tem alunos grandes. Tinha, não sei, porque eu acho que agora ela está aposentada mesmo, a Eunice. Mas eles afrontam o professor. E eles realmente tratam muito mal os professores, e muitos professores se deixam intimidar, dependendo do lugar onde eles ministram, né? Mas os pais devem ensinar os filhos a obedecerem seus professores, na escola, na igreja. Devem ensinar seus filhos a obedecerem os seus superiores no trabalho, as autoridades constituídas. Ah, mas elas estão fazendo coisa errada. Submissão é diferente. Você não tem que fazer a coisa errada, mas você não pode falar mal dessas autoridades. Você não pode denegrir essas autoridades, porque foi Deus que colocou lá. É isso que a Bíblia diz, toda autoridade é constituída por Deus. Está em Romanos, capítulo 13, é 13 ou 14? 13. Então, nós temos que obedecer, desde que elas não contrariem a palavra de Deus, né? Mas não podemos falar mal delas. Os pais devem ensinar seus filhos a obedecerem a seus líderes na vida secular, na igreja, pastores, diáconos, supervisores, líderes de células, demais líderes. Pais devem ensinar seus filhos a respeitarem os mais velhos, na maneira de se dirigirem a eles. Nós vivemos uma geração em que isso não foi incutido nos filhos. Pelo menos é o que a gente vê hoje. Não há respeito pelos mais velhos, cedendo-lhes o lugar, sendo com eles corteses e gentis. Eu às vezes sento no metrô e eu confesso que a minha natureza, porque eu aprendi assim, é levantar e ceder o lugar para uma pessoa do sexo feminino. E tem sido difícil ficar ali, muitas vezes, que eu estou precisando realmente descansar. E
chega uma jovem, e normalmente eu sempre cedi lugar para uma mulher em deferência ao sexo frágil. Mas a minha natureza aprendida, incutida, me leva a fazer isso. Mas isso não existe hoje quase. E com os velhos também. Eu sei que muita gente tem se levantado às vezes para eu sentar. E eu aceito, mas não é uma coisa generalizada. Então, os pais precisam ensinar os filhos na maneira de se dirigirem às pessoas mais velhas. Não é porque hoje eu sou velho, não, viu? Cedendo-lhes lugar, sendo corteses, gentis com eles. Meus pais fizeram isso comigo, eu acho que eu fiz com vocês. Não sei até que ponto, mas eu acho que eu fiz. Cabe aos filhos fazerem isso com os seus filhos e assim perpetuar aquilo que é certo. Então cabe aos pais ensinarem a obediência aos seus filhos para que eles façam o mesmo com a geração que virá depois deles até que Jesus volte. Não é sem razão que Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. O ensino às crianças é algo fundamental. Nós temos que valorizar mais o ensino às nossas crianças. Nós precisamos de pessoas que ensinem a palavra, que tenham temor de Deus para cuidarem das crianças. Quem é responsável primeiro são os pais. A igreja não educa, mas deve confirmar aquilo que espera-se que nos lares eles estejam recebendo. A menos que as pessoas, muitas crianças vêm até nós e elas não têm pais crentes. São pais que querem que os filhos andem nos caminhos de Deus, mas eles não andam, né? Mas isso aí é outro caso. É por isso que Efésios 6,4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E não é sem razão que Efésios 6:1-3 diz: filhos, obedeçam a seus pais, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, nesse período de 40 dias de jejum e oração, nós somos chamados a exercer fé e buscar a Deus para, se somos pais, cumprirmos com fidelidade a nossa tarefa. Se somos filhos, para obedecermos aquilo que Deus ordena a quem Deus ordena que nós obedeçamos. Obediência foi a característica de Jesus, e foi porque ele obedeceu até o fim que ele pôde ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para buscarmos o Senhor, nós precisamos de fé. Para jejuarmos, nós precisamos de fé. Feche os seus olhos e fale com o Senhor.